Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Somos amigos, somos servos, não é verdade? De um Deus Altíssimo há muito tempo. E estamos nessa labuta aí. Irmãos, antes de eu entrar na mensagem, é muito importante isso que o pastor Renato, a pastora Débora está fazendo sobre projeto de vida. Eu quero dar um testemunho e encorajar a vocês a acreditar nisso. Por quê? Eu estou na Igreja Unida do Bairro União há 21 anos que eu estou aí, desde os meus 17 anos. Eu fui um jovem rebelde naquela igreja. E fui o único consagrado pastor naquela igreja. Então Deus escolhe os improváveis. E durante um tempo eu orava a Deus e falava: Deus, eu sou servo de um Deus que todo mundo fala que provê, que cuida, que faz e acontece, mas eu não tenho experimentado isso. E se um ímpio chegar perto de mim e falar assim: o que o seu Deus fez por você? Eu não tenho nada, porque o ímpio só entende do que é visual, material. Se eu falar com ele que Deus me batizou no Espírito, que Deus me batizou com fogo, que Deus me batizou com isso, ele não vai entender. E quando eu orei ao Senhor e eu falei com ele, e Deus falou assim: você nunca fez um projeto de vida comigo. O que é o projeto de vida? Você escreve aquilo que você quer alcançar durante o ano. Não quer dizer que você vai alcançar tudo. Mas o projeto de vida você vai orar sobre aquilo que você quer alcançar. Porque nós, seres humanos que erramos, hoje a gente quer A, amanhã a gente quer B, depois da manhã a gente quer C. E quando a gente tem um projeto de vida, você não vai esquecer do que você colocou diante de Deus. E minha mãe sempre dizia: o que é dito é esquecido, o que é escrito não. E Deus falou comigo: escreve e ora em cima. Em 2013 para 2014 foi meu primeiro projeto de vida que eu fiz para Deus. E de lá para cá eu nunca mais deixei de fazer. Eu faço na virada de ano, do dia 31, está aqui, ó. Quando ele falou que está aqui, ó. 31/12/2020 para 2021. E Deus sabe de tantas nossas vidas que no projeto do ano de 2019 para 2020 eu não consegui escrever nada, que era o ano da pandemia. Eu virei o ano, eu falei só assim: Deus, eu só quero te adorar esse ano. Não pedi nada físico. E para confirmar para os irmãos sobre essa experiência, eu escrevi: minha mãe tinha osteomielite crônica há 30 anos na perna e não estava tendo cura. E ela sofreu durante 31 anos de osteomielite, infecção nos ossos, na perna. E eu fiz um projeto de vida, eu orei em cima disso e pedi a Deus a cura da minha mãe. E Deus restaurou a vida da minha mãe. Deus curou. Como que Deus curou? Osteomielite é uma infecção dentro do osso. Foi necessário retirar aquela parte para ela não ter mais problema de saúde. E ela relutava muito, sabe, pastor? Para não poder amputar a parte que tinha osteomielite. Mas durante todo o tempo Deus cuidou, Deus tratou da infecção, Deus operou, mas foi necessário retirar e ela foi curada da infecção. E para finalizar, sobre esse projeto de vida, eu sempre tive um sonho de entrar para a polícia. Sempre tive um sonho de criança. E eu fiz um projeto de vida em 2013. Em 2014 eu passei no concurso público. E em 2017 eu efetivei no estado. Então, assim, acredita no projeto de vida, faça um projeto de vida com o Senhor. E eu coloquei um versículo bíblico que é Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, estas, lhe serão acrescentadas. Essas é a chave do versículo que fala sobre os textos anteriores. E Josué 1,9, que manda a gente se esforçar e ter de bom ânimo e não desanimar, porque o Senhor é conosco para onde quer que nós andarmos. Amém? Ou não amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, culto da vitória. Irmã Doris, né? Já até grave. Irmão Doris, é os 2 versículos que eu coloquei motivacional da minha vida. É buscar o reino e não desistir. Esforçar e crer que o Senhor está conosco.
quando a gente tem essa certeza, quando a gente tem essa convicção, irmão, nada pode parar o cristão. E nessa noite, no culto da vitória, Deus tem uma palavra para mim, para você e aqueles que estão assistindo em casa. Vitória, todos nós queremos, mas para que a gente alcance a vitória existe um processo. Muitos querem chegar direto na vitória e pegar ela, e alcançar ela. Mas existe um processo, existe uma promessa, existe um propósito e existe um processo. Muitas das vezes a promessa e o propósito é revelada, mas o processo não. Porque muitos, ao ver o processo, desistem e aí não alcançam a vitória. Livro de João, capítulo 11, verso 40. Amém? Livro de João, capítulo 11, verso 40. Glória a Deus. Não é proibido glorificar a Deus. Estamos entre irmãos, entre amigos. Vamos exaltar o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado, Senhor. João capítulo 11, verso 40. João 11, verso 40. Podemos ler? Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler. Diz assim o Senhor. Encorajou Jesus. Eu não te falei? Que se creres, verás a glória de Deus? 41. Então, tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem estava morto deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creio que tu me enviastes. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, um homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atadas com faixa de linho, e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai-os a faixa dele e o deixai-os seguir. Feche sua Bíblia, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. Mais uma vez queremos te glorificar, porque nós sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. Pai, essa igreja é tua, esse povo é seu. Pai, nessa noite eu me coloco na qualidade de servo, porque melhor é servir, Senhor, do que ser servido. Deus, em nome de Jesus, eu quero servir o Senhor nessa noite, eu quero servir a tua igreja nessa noite, que o Senhor possa falar, Pai amado, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Deus, em nome de Jesus, fique conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, vitória, culto da vitória. Estamos diante de um texto bem conhecido, eu acredito que, se não é o maior, é um dos maiores milagres que a Bíblia tem no Novo Testamento, porque fala de morte, né? E morte realmente ainda é algo que não se explica, apenas se vivencie, né? Muitos choram, muitos se entristecem, mas diante desse texto que nós acabamos de ler, nós estamos vendo não apenas uma morte de alguns minutos, de algumas horas, nós estamos vendo morte que aconteceu há alguns dias, né? Quando nós pegamos e lemos esse texto, Deus está falando que ao início do texto sobre encorajar. Jesus estava encorajando ali Marta, encorajando Maria, encorajando as pessoas que estavam próximo mesmo, sobre algo que poderia e que iria acontecer. Elas estavam diante de uma situação impossível, porque o homem, Lázaro, irmão, amado, querido, família, tinha morrido e existia, sim, uma tristeza muito grande alguns dias. Se nós pegarmos e lermos os textos anteriores, vai falar que muitos judeus estavam na casa para poder consolar, porque era uma prática dos judeus se confraternizar, né? Chorar a morte, a tristeza, passar por aquele momento com a família,
Mas quando nós pegamos esse texto específico e nós começamos a ler, a palavra começa a dizer que Jesus encorajou. Jesus falou, olha, se você crê, você verás a glória de Deus. E hoje, nos dias que estamos vivendo, um momento de pandemia, assim como eu estava conversando com o pastor Renato, que essa igreja nasceu mediante uma pandemia, né, diante de uma dificuldade, ela nasceu, mas ele creu que era possível gerar uma igreja que estava disposta a viver, a vivenciar, a apresentar um evangelho mediante a qualquer situação, mediante a qualquer circunstância. E hoje estamos vivendo em tempos que, mesmo diante da pandemia, ou pouco período pós-pandemia, ainda nós temos cristãos, nós temos irmãos que ainda não estão crendo que Jesus ainda faz as mesmas coisas que faziam antigamente, que o Jesus que nós servimos hoje é o mesmo Jesus de ontem, é o mesmo Jesus que virá amanhã, é o mesmo Jesus que está conosco hoje, é o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, mas também pode ressuscitar algum parente meu que morreu hoje, ou algum parente seu, algum ente querido nosso que morreu. Nós precisamos crer, e ele está falando, ele encorajou, olha, eu te falei, se crer, verás a glória de Deus. Quem está falando não é uma pessoa ímpia, quem está falando não é o irmão da igreja, quem está falando não é o pastor da igreja. Quem falou foi Jesus. Olha, é necessário primeiro crer para ver a glória de Deus. Nós estamos diante de um culto da vitória. E eu sei, porque assim como eu, assim como você, nós temos lutas diárias. Nós temos necessidades diárias. Nós necessitamos, sim, dias que nós precisamos vencer algo na nossa vida. Que seja uma tristeza, que seja... eu vou falar por mim, que eu como muito. Aquela ansiedade de comer doce, porque eu gosto muito. Isso, para mim, também é uma luta diária. Existe luta significativa, grande, demais, que é necessária intervenção divina, mas também existe lutas de vitórias que é apenas humana. Esse tipo de luta que elas vivenciaram, Marta e Maria, é uma luta que somente Deus era capaz de reverter ou de restaurar o quadro físico, emocional e psicológico daquela família. Estamos hoje vivendo tempos que pessoas estão mortas psicologicamente, fisicamente, porque estão cansadas, estão desanimadas, estão depressivas, porque não estão crendo mais na palavra do Senhor Jesus. O texto específico fala de um homem que havia morrido 4 dias. Uma morte de um dia ainda é uma morte fresca, digamos assim. Mas quando Jesus chega, Marta corre até Jesus e fala assim, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas quando Jesus conversa com Marta, ele fala, agora chame Maria. E Maria vem e se prostra aos pés de Jesus e fala a mesma coisa, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. São 2 pessoas com a mesma frase, com ações diferentes. Isso retrata muito bem a nossa vida hoje. Tem pessoas que chegam diante de Jesus, colocando o dedo na cara, falando, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Mas tem pessoas como Maria que chegou hoje, que mesmo diante de uma dificuldade, ela se prostra e ainda fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O tema da nossa mensagem é, não acabou. Não acabou. Você pode falar com seu irmão, não acabou? Não acabou. Coloca o dedão, aponta o dedão, nós estamos entre irmãos, não acabou. Não acabou, é culto da vitória, meu irmão. Por mais que você possa ter chegado aqui com algumas palavras negativas, com alguns não na sua vida, mas eu quero liberar uma palavra para você, não acabou. Pode ter passado um dia, pode ter passado uma semana, pode ter passado um mês, pode ter passado um ano, mas não acabou, porque Jesus encorajou aquelas mulheres e disse, olha, se crer, verás a glória de Deus. Aleluia. Mas existe coisas nas nossas vidas, para que a gente alcance a vitória, nós teremos que fazer. Diga assim, nós teremos que fazer. Primeiro, ouvir
a orientação de Jesus. Olha o que ele falou assim: tirem a pedra. Tirem a pedra do lugar onde ele está morto. O que eu quero dizer? Que existe um momento na nossa vida que nós vamos alcançar a vitória, mas nós vamos ter que trabalhar para que isso aconteça. Tem pessoas que querem alcançar a vitória, mas apenas sentam, cruzam as pernas e falam assim: eu vou esperar minha vitória chegar. Tem que pôr a mão na obra. Tem que colocar a mão no arado. Tem que colocar a mão e motivar a sua vitória. Né, pastor Renato? Quer vitória? Sim. Eu também quero vitória. Mas não existe vitória sem esforço. Não existe vitória sem dedicação. Não existe vitória sem entrega. E não existe vitória se não crer que ela possa chegar através de Jesus. Jesus mandou tirar a pedra. O que significa pedra? Fim. Acabou aqui. Encerra aqui uma história. Encerrou aqui a vida de Lázaro. Encerrou aqui a geração, porque quando morre uma pessoa, assim como Lázaro não relata se tem filhos, mas morreu a geração de Lázaro. Toda uma geração morreu. Porque não falou aqui. Pelo menos eu já li a Bíblia toda e eu não vi falando filho de Lázaro. Você ouviu? Se a Bíblia não fala para mim, então não tem. Colocaram-se uma pedra em cima, colocou-se um fim. Derrota. Quantos de nós hoje, irmãos, nós temos ouvido decretos de fim na nossa vida de morte? Coloca uma pedra sobre isso. Continua daqui para frente. Coloca uma pedra sobre esse problema aí e acaba aqui. Morre aqui. Né? Pedra não significa fim, porque todo mundo fala assim, coloca uma pedra aqui e continua. Mas o problema é que quando se tira a pedra, o problema continua lá. Quando tirou a pedra, Lázaro ainda estava lá dentro, morto. E o que o Senhor está falando conosco é que quando a gente tira a pedra, Ele libera a palavra. Quando eu trabalho, quando eu me movimento, Ele libera a palavra. Ele disse assim, olha, ele levantou os olhos para o céu e agradeceu a Deus e deu graça, porque Deus sempre o ouvia. E depois dele ter clamado, depois dele ter falado com o Senhor, depois dele ter dito as palavras, ele gritou, Lázaro, vem para fora. A sua vitória depende de uma ação sua, mas ela depende de uma aprovação de Deus. Irmãos, tem vitória que é para nossa derrota, você sabia disso? Existem coisas que nós queremos para a nossa vida, e a gente pede tanto, e Deus fica, calma, não é momento, não faz, não é isso, não é aquilo, porque Ele sabe que se em determinado momento a gente alcançar tal objetivo, é para a nossa ruína. E Deus não quer isso na vida do cristão. A vitória é para nos motivar, é para nos levantar, não para nos fazer cair. Quando Jesus libera a palavra, Lázaro sai para fora. A Bíblia está nos falando que Lázaro, ele saiu da gruta. E ele estava com os pés, com as mãos e com o rosto atado. E o que me chama muita atenção nessa passagem de Marta, Maria, de Lázaro, é que nesse verso 44, quando fala assim, que o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e mãos atadas com faixa de linho, e o rosto coberto com pano, Jesus orientou mais uma vez, retirai as faixas dele. E aí, quando eu pego nesse texto, eu paro, eu fico meditando, falei, como? O enterro antigamente dentro das grutas era como se fosse uma caverna, era profundo. O pastor Renato já visitou, ele sabe, não é verdade, pastor Renato? Os enterros eram muito lá embaixo. E especificamente, como que ele conseguiu chegar lá em cima, tendo os pés e as mãos atadas e o rosto coberto? Ezequiel capítulo 2, verso 1.
E o Espírito do Senhor me pôs de pé quando eu ouvi a voz de Deus. Irmãos, é muito forte isso. Porque Lázaro, ele estava morto sim, 4 dias sim, determinaram o seu fim sim, colocaram uma pedra em cima sim, acabou, findou a história. Agora é chorar com os que choram, não tem como se alegrar com os que se alegrem, porque essa não tem mais como ser vitorioso, não tem como sair vitorioso dessa circunstância. Marta e Maria, infelizmente a morte chegou, vocês perderam, mas quando elas colocaram Jesus em meio à dificuldade, em meio à circunstância, em meio aos choros e prantos, o quadro foi revertido. Não era mais fim, agora era início de uma vida. Não era mais choro, mas agora era alegria. Ele ouviu a voz de Deus e o Espírito o levou, porque Ezequiel fala que o Espírito levou, colocou de pé. E eu não consigo ver outra forma dele ter chegado lá em cima caminhando que não foi. Tendo os pés e as mãos atadas. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que Deus, nessa noite, no culto da vitória, Ele está te encorajando a crer, para que Ele possa liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você tem colocado diante de Deus como objetivo de vitória, de alcance, de necessidade, para que o nome dele seja glorificado. Ele está te encorajando a crer nessa noite que uma palavra será liberada, a vitória chegará e você glorificará a Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Amém? Não acabou, meu irmão. Não acabou, minha irmã. Sabe, decretos humanos não expressam a realidade de Deus. Aquilo que era impossível para o homem é especialidade de Jesus. Não dá para fazer? Ele faz. Não dá para consertar? Ele conserta. Não dá para reviver? Ele ressuscita. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 37. Gênesis 37. Gênesis 37. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, você que está na live, você que está assistindo em casa, você que chegou agora, está compartilhando conosco da palavra do Senhor. O tema nessa noite é não acabou. Sabe, talvez você tenha recebido uma palavra de determinação que acabou sobre a sua vida. Nós queremos liberar uma palavra para você hoje. Não acabou. Não acabou. A última palavra não é do homem. A última palavra é de Deus. E não acabou. Se crê, verás a glória de Deus. Gênesis 37, verso 18. Eles o viram de longe. E antes que pudessem chegar perto, tramaram sua morte. E combinaram entre si. Eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Veremos o que acontecerá com os teus sonhos. Irmãos, estamos diante de uma outra história. Estamos falando agora de José. José, Deus deu a ele um sonho que um dia ele seria governante de sua família. Que o sol, a lua e os seus irmãos se curvariam diante dele. Ele pediu para sonhar? Não. Mas Deus mostrou para ele um propósito. Deus mostrou para ele uma promessa. Mas Deus não revelou para ele um processo. Quando ele contou para os seus irmãos sobre o que havia sonhado,
os irmãos não se alegraram com ele. O que nós vivemos hoje em dia é que tudo o que a gente almeja alcançar, a gente conta para os outros. Tudo que a gente sonha em conquistar, né, dito culto da vitória, amém? Então, quem quer vitória quer conquistar algo. Sim ou não? Sim. Então, para a gente conquistar algo, a gente faz projetos. A gente sonha esses projetos. E a gente conta esses projetos para as pessoas. José não contou o sonho dele para pessoas que ele não conhecia. José não contou o sonho dele para quem era uma pessoa que não fazia parte do ciclo familiar. José contou o sonho para irmãos. José estava entre família. José estava dentro do lar, da casa dele. Mas o que eu quero te dizer? Que existe sonho, existe certas vitórias que nós queremos alcançar, que é somente entre eu e Deus, entre você e Deus. Existe propósito na sua vida que você não vai poder compartilhar nem com seus irmãos, com a sua família na sua casa. Entenda, eu não estou pregando contra a família, não. Eu estou pregando intimidade com Deus. Mateus 6,6. Entra no quarto, fecha a porta e ora em secreto. Eu estou falando sobre intimidade em particularidade. Existem sonhos, sim, que serão para que todos vejam. Mas também existem sonhos que vai ser só você e Deus. Porque nem todos querem sonhar os mesmos sonhos que você. Nem todos querem conquistar as mesmas vitórias que você quer conquistar. Olha, os irmãos de José não sonharam com ele os mesmos sonhos, mas era um propósito de Deus salvar o povo de Israel da fome, da morte. E o que me chamou muita atenção nesse texto, pastor Renato, foi que eles tramaram para matar o irmão. Eles queriam pôr um fim. Cisterna ali era sinal de fim. Joga ali e ele vai morrer ali. Eles não preocuparam com o vínculo afetivo. Eles não preocuparam com o sentimento. Eles não preocuparam com o pai, com a mãe, com o irmão Benjamim, que era o caçula. Eles apenas se preocuparam que veremos o que acontecerá com seus sonhos. Não queria matar José, queria matar o propósito de Deus. Não queria que José alcançasse aquilo que Deus permitiu que ele sonhasse. Existem sonhos, existem vitórias a serem alcançadas que a gente não pode divulgar. Tem pessoas que não vão sonhar os mesmos sonhos que a gente sonha. Nem tudo deve ser dito a todos. E nem todos estão preparados a ouvir de tudo. Nem todos vão vivenciar a mesma oportunidade que você está vivenciando. E por causa de intimidade, fulano tem mais intimidade com o pai, porque José tinha mais intimidade com o pai. Era filho da velhice, era o sentimento, era o amor que tinha por ele. Então, causou ciúme nos irmãos. Sabe o que eu quero te dizer? Que talvez sonhos que você tem, irmãos da sua casa não têm, irmãos da igreja talvez não tenha, porque Deus conhece a intimidade que você tem com o Pai. Deus conhece o tipo de relacionamento que você tem com o Pai. E aí eles não vão ver o seu relacionamento, mas vão querer ver quando Deus tem um propósito. E se a gente divulga o propósito de Deus na nossa vida, eles não vão viver o mesmo sonho com a gente. Porque eles não se dispõem das mesmas formas que nós nos dispomos. Foi isso que aconteceu com José. Quando Jacó mandou busca seus irmãos, vai ver onde eles estão, ele não achou que encontraria toda a aversão humana e sentimental com os irmãos. Ele achou que encontraria recurso. Ele achou que encontraria afetividade, amor. Mas ao contrário, encontrou morte, desprezo. Tudo porque um dia ele sonhou que seria vitorioso, que sairia vitorioso.
A sua vitória, meu irmão, é entre você e Deus. Como eu frisei, Mateus 6 vai falar, entra no quarto, fecha a porta e ora o Senhor em secreto. E a continuação, e Ele te responderá publicamente. Tem pessoas que só vão ver sua vitória quando ela for revelada por Deus publicamente. Porque ela não é capaz de sonhar o mesmo sonho que você está sonhando. De vivenciar esse momento que você está vivenciando. E podem querer tirar essa vitória da sua vida. Olha para você ver no livro de Lucas capítulo 8. O que a Bíblia vai nos ensinar? Lucas 8. Quando estou comigo, diga amém. Glória a Deus. Lucas 8. Até que hora, pastorzão? Tá. Não vou demorar. Tá na benção. Glória a Deus. Lucas 8. Lucas 8, 41. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera um pouquinho. Amém. Podemos ler. Diz assim: eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até sua casa. Agora vai no 49. Falava ele ainda, quando chegou uma pessoa da casa do dirigente, informando: tua filha está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Sua filha está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Presta atenção. Olha para você ver como que são as coisas. Jairo não era uma pessoa comum ali. A Bíblia está nos relatando que ele era o dirigente local de uma sinagoga. Então era uma pessoa conhecida. Um homem de poder, um homem de respeito. Mas ele viu em Jesus uma oportunidade, um recurso necessário para algo que ele estava vivendo. Ele estava prestes a uma derrota. Por quê? A sua filha estava enferma em casa. Quando Jairo vê Jesus regressando com a multidão, Jairo chega perto de Jesus e o convida para ir à sua casa, porque na casa dele tinha um problema. Senhor, vem comigo na minha casa, eu tenho uma filha de 12 anos e ela está enferma, está doente. Jesus, de prontidão, aceitou o convite de Jairo. E eu começo a entender aqui duas coisas. Primeiro, é importante a gente reconhecer Jesus independente do cargo que estamos. Porque hoje, quem está na igreja, ou quem é pastor, quem é isso, muitas das vezes não quer reconhecer mais Jesus. Jesus é o bom pastor, ele disse isso. Ele é o bom pastor. E segundo, mediante a qualquer situação, convida Jesus para casa. Convide o melhor recurso, as necessidades, as dificuldades. Independente de cargo, reconheça Jesus. Independente de situação, convida Jesus para casa. Quando Jesus aceita o convite de Jairo, eles caminham para ir para a casa de Jairo. A Bíblia nos fala que no decorrer do caminho, havia grande multidão que o seguia, sim ou não? A Bíblia fala isso, sim, uma multidão o seguia. Mas no caminho, uma outra mulher entra na cena. Uma mulher que durante 12 anos sofreu com um fluxo de sangue. Uma mulher que com 12 anos gastou tudo o que podia com os médicos, mas ninguém foi capaz de curar aquele problema. Ninguém foi capaz de levar ela a alcançar uma vitória que há 12 anos ela corria atrás. Há 12 anos ela sofria, há 12 anos ela buscava alcançar uma vitória. E ela gastou dinheiro, ela procurou médico, todo tipo de recurso humano ela procurou.
Mas quando ela viu em Jesus o recurso espiritual, ela falou consigo: eu não preciso que ele fale comigo conjecturando. Eu não preciso que ele fale comigo, eu não preciso que ele vá na minha casa, eu não preciso que ele libere uma palavra, eu preciso apenas tocar na hora da sua veste e eu serei curado. E isso me ensina muito, porque muitas das vezes, nós que já temos uma caminhada cristã, nós falamos assim: Deus fala comigo através do profeta, Deus faz isso comigo, Deus faz aquilo, e ela foi tão além daquilo que a gente faz hoje em dia, que ela falou: eu não preciso nem que ele faça nada, se eu apenas tocar na hora da veste dele, eu serei curado. O mínimo de gesto de Jesus, ele é capaz de mudar toda uma estrutura de uma família, de uma vida, de uma geração. Era mais de uma década de sofrimento. Sem falar que mulher que tinha esse problema era considerada impura nessa época, ela não podia nem ficar no meio dos judeus. Era deixada zero à esquerda. Mas quando ela estava no caminho, e ela vendo a oportunidade, ela não se importou com a multidão, ela não se encontrou com a dificuldade, ela colocou para si, ela creu que se ela apenas tocasse na orla da veste, ela seria curada. E quando ela creu, quando ela colocou um foco que era encostar em Jesus, ela rompeu multidões, ela rompeu barreiras, ela tocou na orla da veste e ela recebeu a cura naquele momento. Jesus vai dizer: alguém me tocou. Pedro vai falar: Senhor, como você fala que alguém te tocou? Olha, tanta gente está te apertando. Ele diz: porque de mim saiu virtude. Para a gente alcançar a vitória, muitas das vezes, pastorzão, nós vamos ter que romper barreira, nós vamos ter que passar por cima, pular, quebrar a barreira, sabe? Agravar nossos ouvidos, que os outros vão falar assim: não adianta, não vai, para com isso. Sabe, não tem jeito mais. Porque ela tinha 12 anos. Quantas palavras negativas ela recebeu durante esse tempo? Mas como nós falamos, a realidade humana, os decretos humanos, não expressam a realidade de Jesus. Tem 12 anos, mas Jesus pode fazer agora. Gastou tudo, mas Jesus pode restaurar agora. Meu marido bebe há 20 anos, não tem jeito mais, mas Jesus pode fazer que ele pare de beber agora. Meu filho está assim, está assado, Jesus pode restaurar agora. Deus pode resgatar agora. Deus só precisa de um momento, de uma oportunidade. Quando ele estava ali, essa mulher, ela se apresenta e Jesus libera a mulher. A Bíblia no 49, quando a gente leu, diz assim, ó, Jesus falava ainda. Eu consigo entender que Jesus ainda conversava com Pedro sobre aquele momento que tinha acontecido. Acredito eu muito que ele estava explicando, porque os discípulos estavam em um curso intensivo, né, de pregador da palavra com Jesus, com o mestre. E quando Jesus ainda falava, chegou uma pessoa, e me chama muita atenção esse texto. Olha para a sua Bíblia, olha no verso. Na minha Bíblia diz assim, olha, quando chegou uma pessoa da casa. Outros vão falar assim, chegou um servo da casa. Entenda que não é uma pessoa que estava na casa, ou que visitava a casa, ou que passava pela casa e alguém pediu para fazer um favor. Era alguém que era da casa. Alguém que fazia parte da casa, talvez alguém que comia na mesa, alguém que bebia na mesa, alguém que trabalhava junto, alguém que ajudava o dirigente. Que a Bíblia está falando assim, era alguém que estava junto. E falou, não incomoda mais o mestre. A sua filha já morreu, está morta, não tem como mais. Nós temos vivenciado isso hoje e eu fico muito triste, porque nós estamos na igreja há tanto tempo, e irmãos nossos, muitas das vezes tentam nos tirar do foco da nossa vitória, do foco do nosso milagre, porque não são pessoas de fora, são pessoas de dentro, que falam assim, olha, não incomoda mais Jesus, não. Quantas vezes a gente escutou, não adianta orar por ele mais não.
Não adianta orar para fulano, não adianta falar nada com ciclano, não adianta nada para Beltrano. Isaías 61 vai falar assim, ó, que toda palavra lançada, ela não volta sem que ela cumpra o seu aprazо, ou seja, ela não volta sem cumprir o seu propósito. E não adianta orar mais, não adianta mais eu liberar que a pessoa vai ser restaurada, não adianta falar assim, olha, sua saúde será restaurada em nome de Jesus, não adianta. E é pessoas que muitas das vezes já desanimou, mas está indo na obra. Desanimou, é da casa, mas está querendo nos tirar do foco. Foi isso que aconteceu com Jairo. Jairo acaba de presenciar uma cura de 12 anos. Uma cura de 12 anos. E quem está morrendo é uma filha de quantos anos? E quantos discípulos estão indo com ele? Discípulos. 12. Mas apenas um tinha a palavra para liberar. Era só Jesus. Tem uma mensagem sobre os 12 aí, em uma outra oportunidade a gente leva um tempinho a mais. Mas olha o que Jesus fala. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo, não temas, tão somente crê, e ela será salva. Hoje eu estou aqui para dizer para vocês, para dizer para mim, para minha família, para dizer para aqueles que assistem a live em casa, sabe? Mesmo diante das notícias ruins, mesmo diante das pessoas tentarem nos tirar do foco de Jesus, mesmo as pessoas tentarem nos colocar para baixo, mesmo as pessoas dizer acabou, não adianta mais, não adianta orar, não adianta jejuar, isso não vai acontecer. Jesus dá a última palavra, não temas, tão somente crê e será salvo. Foi isso que ele falou, era necessário crer, acreditar que aquele que estava ali poderia fazer tudo aquilo que o ser humano, que o lado humano, visual, não podia fazer. Jesus foi à casa de Jairo. Jesus estendeu a mão. E Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Eu não sei se chegou alguém aqui hoje com sonhos frustrados, decepcionado, desacreditado que é possível vencer tal luta, que é impossível vencer tal batalha, que está difícil, que está doendo, que está dando vontade de retroceder. Livro de Efésios 6, Paulo vai falar assim, olha, para que a gente permaneça firmes e inabaláveis e que nós não venhamos retroceder. Não retroceda da sua vitória, não retroceda da sua necessidade, não retroceda do seu propósito, porque a palavra hoje é, não temas, crê somente. Não temas, crê somente que Jesus pode liberar uma palavra hoje. Por muitas das vezes chegou aqui falando assim, olha, não vai conseguir, mas se Jesus liberar uma palavra hoje, glória, você sai daqui com a sua vitória na mão. É culto da vitória. Decretos humanos não, realidade de Jesus sim. Decretos humanos, morreu, Jesus ressuscita. Decretos humanos, não, Jesus fala sim. Decretos humanos, retroceda, Jesus fala prossiga. Crê, expresse a fé. Aleluia. Para Marta e Maria, 4 dias morto, fedendo, era impossível. Para Jesus era questão de uma palavra. Lázaro, vem para fora. Para José, humilhado pelos irmãos, lançado numa cova, vendido pelos ismaelitas, depois lançado na prisão lá de Potifar, caluniado, né, pela esposa de Potifar. Se não me engano, foram 2 anos preso, porque quando ele interpretou o sonho do copeiro e um processo difícil de aceitar, preso, caluniado. Mas o que ele fez? Ele manteve a sua integridade em Cristo. Na época em Deus. Ele se manteve porque ele sabia que Deus podia apenas liberar uma palavra e mudar todo o cativeiro dele. E é isso para nós essa noite. Para a nossa vitória, Deus precisa apenas liberar uma palavra. E
todo aquele cativeiro, toda aquela dificuldade, ela será restaurada, ela será transformada em vitória no culto da vitória. Coloque sobre os seus pés nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, Deus me trouxe aqui para dizer, crê somente, não temas. Sabe, toda essa história que nós pregamos sobre Jairo, sobre Lázaro, sobre José, sobre mostrar que sonhos, muitas das vezes as pessoas tentam frustrar nossos sonhos, palavras, muitas das vezes as pessoas colocam pedra em cima de propósito nosso e decretam que não vamos conseguir, sabe, sonho que morreu, que mataram, às vezes é saúde de um parente que não está bem, talvez é alguém que deveria estar aqui, mas morreu espiritualmente, não está conseguindo mais se alicerçar, não está conseguindo mais se colocar de pé na obra, sabe? Deus me trouxe aqui para falar que não acabou, sabe? Que todo o processo de dificuldade pode estar difícil, mas não acabou, porque a última palavra ainda é dele, ele tem um controle em tuas mãos, e falta só uma palavra dele ser liberada. Ele orientou, tira as pedras, desata os pés, desata as mãos, ou seja, que a gente continue trabalhando, que na hora certa, no momento oportuno, ele liberará a palavra e nós alcançaremos a nossa vitória em nome de Jesus. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nessa noite. Queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Deus, sabemos que a tua mensagem, Deus amado, ela encontrou corações, ela foi de encontro à necessidade, ela foi resposta de quem pediu resposta ao Senhor nessa noite. Pessoas que tentaram, que pensaram em retroceder, pessoas que tentaram abrir mão de alcançar uma vitória porque aparentemente, visivelmente, humanamente era impossível, mas a tua palavra está nos falando aqui que se crermos, nós veremos a glória de Deus. Se crermos, nós alcançaremos a vitória. Marta e Maria, humanamente, visivelmente, era impossível Lázaro ressuscitar depois de 4 dias, mas o Senhor liberou a palavra, aleluia. O Senhor estava no controle, assim como o Senhor está no controle das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós te pedimos, libere uma palavra a favor da tua igreja neste local. Libere, Pai amado, em nome de Jesus, uma palavra para aqueles que estão assistindo a live nessa noite. Deus, em nome de Jesus, a favor da igreja unida, Pai amado, aqui no Santa Efigênia, representado na vida do pastor Renato, da pastora Débora. Pai, cada membro que entrou aqui, cada um que está em casa que não pôde vir, libere, Pai amado, palavra a favor dessa igreja, dessa congregação. Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos no Salmo 91 que o Senhor dará ordem aos anjos a trabalhar ao nosso favor. Deus, aquilo que é impossível para nós, Pai, vá de encontro e restaura, transforma, Pai amado, ressuscita sonhos aqui nessa noite. Pai, é o que nós oramos, não é o que nós te agradecemos nessa noite. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido. E a igreja diz amém. Aplauda o Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu agradeço muito a oportunidade. Eu não quis extrapolar o tempo que eu falo igual o pobre na chuva, sabe? Sem sombrinha. Por isso que eu fui bem objetivo no texto. Deus me deu um ministério, vem cá, pastorzão. Deus me deu um ministério que chama DEG. Defendendo o evangelho genuíno e dividindo a palavra. Eu ainda creio que é sobre restauração. Eu ainda creio que a mensagem é sobre arrependimento. Vendem todo tipo de evangelho lá fora. Mas desde o povo, quando saiu do Egito, Deus falava, arrependa-se, arrependa-se. E aí foi vindo João Batista preparando o caminho, arrependa-se, arrependa-se. Aí vem Jesus falar, arrependa-se. Aí vem os mártires falar, arrependa-se. Então, se está dando certo até hoje, é porque o arrependimento é a chave da gente encontrar com Jesus. E é isso que eu creio, e eu glorifico a Deus e agradeço a oportunidade nessa noite. Amém?